coisas que não vendem geralmente não recebem incentivo e a tecnologia não se desenvolve devido à necessidade de consumo. Essa é a primeira crítica que o cristão deve fazer, repito, porque tecnologia, na palavra de Deus, ela existe para o benefício de outros seres humanos. Eu vou buscar a palavra de Deus agora com você e você vai perceber como isso acontece e é surpreendente pensar que isso está em Gênesis, porque geralmente pensamos em Gênesis como um mundo pré-histórico. Não é assim? Fecha os olhos e imagine o Éden. O que tem lá no Éden? 2 homens, um homem com uma mulher ali, aí você vê árvores, plantas, não é? Animais, rios, alguns desenham montanhas e vales. Bom dia, amigos. Nada de tecnologia no pensamento das pessoas. A Bom, gente pensa numa natureza estamos aqui na intocável. palavra Intocada. Fé para hoje, Também Adão e Eva, que é maravilhoso, por ali, e eles estão também aqui da Novo Tempo, né? O Fé para hoje é um programa lindo, né? E esse pastor é o apresentador do Fé para hoje. Antigamente, quem criou o Fé para hoje foi o pastor Alcides Campo Longo, né? E foi um dos primeiros programas de TV. Passava na TV, parece que passava na TV Tupi, depois foi para a TV Gazeta, passou na Record, na Band, no SBT, quer dizer, alguns outros canais, né? Que o Fé para hoje, se não me engano, lá em São Paulo, foi o primeiro programa de TV, né? TV aberta, e foi o Fé para hoje, do pastor Alcides Campo Longo. Pastor Alcides Campo Longo, que já, saudoso pastor Alcides Campo Longo, que já faleceu, inclusive o pastor Alcides Campo Longo, que veio para as conferências aqui na igreja do CPA2, aqui em Cuiabá, né? Foi ele que, se não me engano, inaugurou a igreja do CPA2 aqui em Cuiabá, e fez conferências, foram 40 dias, 40 noites de conferências, Alcides Campo Longo. Isso ainda no final da década, no comecinho da década de 80, se não me engano, 80, 82, Alcides Campo Longo veio. E foi o primeiro apresentador. E eu tive o privilégio na faculdade de teologia, lá no antigo IAE, no antigo SALT, né, Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia em São Paulo, na estrada de Itapecerica da Serra, eu tive o privilégio de ter algumas aulas, né, no curso de teologia com o pastor Alcides Campo Longo, né? Ele foi convidado para dar algumas aulas na faculdade de teologia. Alcides Campo Longo era uma pessoa amorosa, carinhosa, realmente um ser humano extraordinário, especial, né? E carinhoso. A gente recebia os alunos, os teologandos, né? Nós éramos chamados na faculdade de ETs, estudantes de teologia, os teologandos, né? Estudantes de teologia, ETs. Então o pessoal da enfermagem, da pedagogia e o pessoal do ensino médio, curso de química, contabilidade lá no IAE, eles chamavam os teologandos, né, de ETs. Lembro que na época nosso uniforme era uma camisa branca, uma camisa comprida branca, uma gravata cinza e a calça cinza, né? Então todos que tinham esse uniforme eram estudantes de teologia. Aí a gente colocava o blazer da cor que quisesse, né? Azul, preto, cinza, a cor que quisesse. Mas a gente ia para a sala de aula com esse uniforme, tá? Camisa de manga comprida, assim, camisa social branca, gravata cinza e calça cinza, né? Aí os ETs, estudantes de teologia, né? Nós íamos para a sala de aula, era todo dia de manhã, de segunda a sexta pela manhã. Aos sábados nós saíamos para as aulas de campo mesmo, né? Que era o evangelismo pessoal, evangelismo público, né? E éramos pastores assistentes. Isso é desde o primeiro ano, tá? O estudante de teologia era pastor assistente dos diversos distritos ao redor, e a gente era acompanhado por uma ficha, né? O pastor do distrito acompanhava a gente com uma ficha de relatório, e a gente fazia todo o trabalho junto aos pastores distritais, era um auxiliar dos pastores distritais.
E aí os ETs geralmente saíam para esse trabalho e saía com a namorada, né? Geralmente um estudante de teologia namorava uma menina da pedagogia ou da enfermagem, não sei, depende do coração. Mas geralmente era uma menina da pedagogia, né? E aí era 2 que saíamos todos os sábados pelas manhãs, a gente levava o lanchinho, né? Que era preparado o lanche para os 2 lá no refeitório, e nós saíamos ao redor, né? Para trabalhar. Bom, eu tinha uma namoradinha no curso de teologia. Tinha sim. Nicely, né? Tenho muita saudade dela. Ela era uma pessoa muito boníssima, né? Era muito carinhosa, muito amiga, né? Bastante cristã, bastante consagrada a Deus. E ela fazia pedagogia e trabalhava na biblioteca. Então toda vez que eu ia para a biblioteca, eu não saía da biblioteca pesquisando. Ela já sabia, né, já quais os livros que eu estava, já reservava para mim e tal, e era legal, muito bom. Mas infelizmente, né, ou felizmente, né, a gente só vai saber na eternidade isso. A gente não tem como interpretar a nossa vida aqui, né? Eu, no final do ano, eu saí para comportar e acho que ela saiu para comportar também. E aí depois o namoro esfriou, né? Depois da comportagem. Eu fiquei 3 meses comportando. Bom, uma história longa, né, no final de ano. Esse negócio de comportagem às vezes é bom pro teologando. Não digo que sempre é bom, né? Às vezes às vezes não é. Depende do teologando. Então, por exemplo, eu não estava preparado ainda para comportar. Eu poderia ter feito outro serviço nas férias, ou não ter pedido para sair para comportar, ter continuado pelo menos até o 2º ano como industriário, porque naquela época tinha esse sistema, né? Industriário, regular e regular, né? Eu poderia ter pedido para continuar como industriário, então, e passar para semi-regular e depois regular, né? Naquela época eu lembro que eu ganhei uma bolsa para fazer o 2º e o 3º ano. Eu ganhei a bolsa da Golden Cross, do irmão Milton Soldani Afonso, que era dono da Golden Cross, né? E eu consegui pegar salas de aula ao redor do colégio, e com esse salário eu complementava para pagar a faculdade. E eu peguei também aulas na Escola Adventista de Americanópolis. Eu tinha que atravessar toda São Paulo. E aí era ali no Capão Redondo, né? Na Estrada Tapicerica. E aí eu tinha que atravessar toda São Paulo para ir do outro lado de São Paulo, em Americanópolis, para lecionar na Escola Adventista de Americanópolis. E aí era ônibus, metrô, outro ônibus, até chegar em Americanópolis, naquele corre-corre de São Paulo. E aquilo foi me desgostando, né? Porque era quase 1 hora, quase 2 horas para chegar lá na escola, e quase 2 horas para voltar para o colégio. É muito desgastante. Bom, a história é longa, depois eu conto o restante para vocês. Mas a gente estava estudando a lição da Escola Sabatina, que é o objetivo deste vídeo aqui, é o estudo da lição da Escola Sabatina, né? E nós estamos na lição 11, né? O que mais eu poderia ter feito? É o título da lição desta semana. O que mais eu poderia ter feito? Lição 11, né? Baseada em João 18:37, que é o verso para memorizar da semana, que diz o seguinte: Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí a gente conhece a história. Logo em seguida Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade, né? Mas não esperou a resposta, porque nesse momento os líderes da nação, os membros do Sinédrio fizeram um barulho e chamaram a atenção de Pilatos, e não deu para ele dar continuidade àquele diálogo, né? Porque ele pergunta para Jesus o que é a verdade, e de repente o barulho, aquela insistência dos líderes, ele olha e não espera de Jesus a resposta. Certamente Jesus o responderia, né?
que ele era a verdade. Ele ia explicar para Pilatos, mas a situação toda foi muito complicada. Naquele momento havia uma pressão, né, para que não... Pilatos ali acabou entregando Jesus para ser morto, não é verdade? Pilatos tinha o poder de libertar Jesus, mas já estava na profecia, né, que seria assim, que Jesus seria morto em morte de cruz. Satanás fez toda aquela pressão junto à multidão, usando os líderes judeus para que gritassem crucifica-o para Jesus, né? Quando Pilatos tentou tirar Jesus, oferecendo ali entre ele e Barrabás, e o povo gritou para soltar Barrabás e crucificar Jesus. O povo estava sendo pressionado, eles foram pagos também, foram subornados. Muitas das pessoas que estavam na multidão foram subornados pelos líderes do Sinédrio, né, que era o Senado, vamos dizer assim, de Jerusalém, Senado, né, político, né, para que gritassem a favor de Barrabás, que soltassem Barrabás, e quanto a Jesus, que ele fosse crucificado, né, crucifica-o. E aí Pilatos fala uma coisa interessante, né? Não, Pilatos não, os líderes do povo falam uma coisa interessante para Pilatos, ali no meio da multidão daqueles que estavam gritando crucifica-o. E Pilatos falou que Jesus era inocente, não tinha nada que o condenasse, nada que o levasse à morte. Já tinha sido interrogado e tal, e Jesus era inocente. E aqueles caras, aqueles líderes da nação judaica falaram para ele, não, que ele seja morto, que ele seja crucificado, e que seu sangue, que o sangue de Cristo, que o seu sangue, né, caia sobre nós e nossos descendentes. Olha só, né? Então eles iam lançar a maldição sobre toda a nação de Israel. Tanto é que depois da morte, ascensão de Cristo e tudo mais, os judeus foram perseguidos. Teve a primeira, a segunda, a diáspora, que eles tiveram que sair de Jerusalém. Jerusalém foi destruída no ano 70 pelo general Tito, pelos romanos, que cercaram a cidade e destruíram, derrubaram o muro da cidade, entraram, derrubaram, destruíram o templo. Do templo não ficou pedra sobre pedra que não foi tirada, derrubada, né? A cidade foi queimada, os judeus foram dispersos para o mundo, eles tiveram que fugir, os que não foram mortos, né? Porque teve milhares de judeus mortos naquela invasão romana. E os judeus foram perseguidos pelo mundo todo. De lá em diante, os judeus se espalharam pelo mundo todo. E realmente o sangue inocente de Cristo, né, por eles terem rejeitado Cristo, né, o Messias, que Cristo era o Messias que eles tanto esperavam, né? Eles tanto esperavam. Jesus Cristo era o Messias. Eles foram perseguidos e mortos, e até hoje os judeus são perseguidos, né? Existe o semitismo, né? O antissemitismo, o anti-judeus do mundo todo. Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial também, mas na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, já no século XX, os judeus foram mortos, mais 6 milhões de judeus, quase 7 milhões de judeus foram mortos nas câmaras de gás, em Auschwitz, em outros lugares lá na Europa, né? E foram quase que exterminados da terra. Até que em 1948 para 1949, com a intervenção de várias pessoas que participavam da ONU, inclusive o Graça Aranha, né, que era o representante do Brasil e também era de ascendência judaica, eles conseguiram novamente fazer os judeus retornarem para as suas terras, Israel, né? E foi criado o Estado de Israel, o país, né? O Estado de Israel, 1948 para 49 foi então que eles voltaram, que os judeus do mundo todo começaram a voltar, que estavam espalhados pelo mundo todo, os descendentes, né, dos judeus. Olha quanto tempo passou, quantos séculos passaram, que eles retornaram para Israel. Aí teve a guerra do Yom Kippur, a guerra dos 6 dias, teve várias histórias que aconteceram de 49 para cá, década de 50 e década de 60, no século 20, que continua contando a história do povo de Israel, né, da nação de Israel. Mas a profecia que eles lançaram sobre si mesmos, a sua liderança lá 2000 anos atrás, na época de Cristo, que o sangue desse justo caia sobre nós e nossos filhos ou nossos descendentes, cumpriu-se na profecia, na história, né, da humanidade. Mas voltemos aqui à lição da Escola Sabatina dessa semana, né? O que mais Deus falando aqui, né? O que mais eu poderia ter feito? É uma pergunta, né? E na lição de terça-feira, hoje, terça-feira,
Nós já estudamos até a lição de segunda, né? Justo e justificador. Hoje, terça, e vamos estudar hoje, terça e amanhã, quarta-feira, tá? Depois a gente deixa para estudar quinta e sexta no próximo vídeo. O título de hoje é O Cântico do Meu Amado, né? Se referindo ao livro de Isaías 5, de 1 a 4, tá? O Cântico do Meu Amado. Falando nisso, pessoal, antes, a lição do trimestre que vem já chegou, tá? É essa aqui, a nova lição. É alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Então nós vamos entender tudo sobre os símbolos, as alusões e todos os símbolos das profecias. O que significa leão, o que significa o chifre, o que significa a besta que saiu do mar, a besta que saiu sujo da terra, o que significa águas ou mares, o que significa saiu da terra, o que significa terra, né? Quais os símbolos, os significados. Então, essa lição é muito importante para estudarmos, para compreendermos profecia. Então, se você quer compreender profecia, você precisa comprar essa lição e estudar essa lição. Se você não comprou ainda e não fez assinatura, não tem assinatura e não comprou ainda, vá até a Associação Leste Mato Grossense ou qualquer associação próxima de você, que as lições estão lá, esperando você, tá? As lições do trimestre que vem já chegaram. E nós estamos aqui na antepenúltima lição, né? E o título de hoje, terça-feira, O Cântico do Meu Amado. Vamos lá. O texto de Isaías, capítulo 5. Nossa, foi em cima. 5, de 1 a 4. Impressionante, rapaz. Isaías 5, de 1 a 4. Vamos orar para antes de nós começarmos a lição de hoje. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado porque o Senhor é Pai, porque o Senhor me acordou a esta hora da madrugada, são 3 ou 4 horas da madrugada, para estudarmos a lição, para gravarmos esse vídeo, para estudarmos a lição, Senhor. Obrigado porque o Senhor é Pai, que o Senhor é amoroso. Obrigado por ter conseguido esse trabalho para mim. Provavelmente eu não vou ficar muito tempo nesse trabalho, porque eu já percebi que fisicamente eu não tenho, né, aquele porte físico para acompanhar os repórteres jovens de hoje em dia, com a câmera na mão e todo aquele peso, né, que nós, como cinegrafista, a gente corre atrás. Mas o Senhor está preparando algo maravilhoso para mim, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Muito obrigado, continue conosco no serviço de hoje, mas agora especialmente que a gente vai abrir a Bíblia, nós estamos com a Bíblia aberta, para estudarmos a Tua Palavra, que o Senhor nos inspire, nos ilumine, nos fortaleça a fé e nos ensina, Senhor, que o Senhor seja o nosso professor neste estudo da lição. Continua conosco agora e sempre, abençoa todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, todas as pessoas que estão enfermas, que elas possam receber a cura, que elas possam receber nos seus corações também, além da cura, a esperança da salvação em Ti. Continua conosco agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então aqui o texto, o Cântico do Meu Amado, Isaías capítulo 5, verso de 1 a 4, abra sua Bíblia aí, né? Que em meio ao conflito cósmico, Deus manifesta seu amor e justiça de maneiras surpreendentes. No entanto, alguns podem perguntar, Deus poderia ter feito mais do que fez para prevenir ou eliminar o mal? O conflito indica que o Senhor agiu de forma a respeitar o livre-arbítrio que era necessário para o desenvolvimento máximo das relações de amor entre Ele e a humanidade. Além disso, Deus aparentemente age dentro de restrições morais ou regras de engajamento, no contexto de uma disputa cósmica sobre seu caráter, que só pode ser resolvida pela demonstração de seu amor. Quem está falando em Isaías 5, de 1 a 4? Agora, o texto aqui diz o seguinte: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma árvore e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas.
Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. O que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu lhe não tenha feito? Que é a pergunta da lição dessa semana, né? O que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Aqui pede até o verso 4, ainda li o verso 5. Bom, a quem o texto se refere, né? Bom, a vinha é todo o povo de Israel, né? Mas também é todo o povo de Israel hoje, é todo mundo. Quem que era a vinha? É o mundo, né? Quem plantou essa vinha? Quem é o amado que plantou a vinha? Deus, né? Deus, Jesus. Então, quem representa a vinha e o dono da vinha? A vinha é o povo, né? Que é toda a humanidade, que Deus fez de tudo para salvá-los. Deus plantou a vinha, cuidou dela, fez toda, como diz aqui o texto, limpou, né, melhorou a terra, depois plantou com todo carinho, com todo cuidado, né? Mas a vinha, em vez de produzir uvas boas, veio produzir o quê? Uvas amargas, né? Uvas ruins, né? Então, o que ele poderia fazer mais? Ele fez de tudo para que a vinha produzisse, para que a vinha florescesse, para que a vinha produzisse uvas boas. Mas agora o que ele vai fazer, né? Então, aqui está se referindo a Deus, né? A resposta da pergunta número 4, aqui a resposta resumida é o seguinte: o profeta Isaías entoou um cântico a respeito de Deus, o dono da vinha, e o seu povo, a vinha. O Senhor fez tudo o que era possível em favor de seu povo, mas este o rejeitava, o que privou os infiéis das bênçãos da aliança. Então aqui a resposta a essa pergunta número 4, né? O que significa o dono da vinha fez em favor dela? Ele fez de tudo, né? Quais são as consequências disso, né? Aí nós vimos aí a resposta. Deus ele tem um plano para você, ele tem um propósito para mim, ele tem um projeto de vida para você. Mas esse projeto, esse propósito só vai acontecer se você se submeter a ele, se você se tornar obediente, submisso a Deus, obediente à sua palavra, obediente à sua orientação. Aí você vai ser feliz, de verdade, a verdadeira felicidade. Mas se você não se torna submisso, não se torna obediente à palavra de Deus, aos interesses de Deus para com você, né, vai ser impossível essa felicidade, essa paz, essa alegria, né? Então Deus faz de tudo por nós e só depende de nós sermos receptivos, né? Porque nós somos acolhidos por Ele. Deus ele nos acolhe, Ele nos coloca debaixo das suas asas, né? A Bíblia diz que como uma galinha coloca seus pintinhos, né, debaixo das suas asas para os proteger, Deus também faz conosco. Deus nos protege, Deus cuida de nós. E aí cabe a nós agora respondermos a esse cuidado, respondermos a esse carinho, respondermos a essa proteção, né? Respondermos a esse estímulo para a nossa salvação. Deus, ele mais do que nos ama, né? Ele nos quer salvar, Ele é o nosso Salvador. É mais do que amado, né? O amado, Ele é o Salvador. Então, mais do que tudo, Deus quer salvar a humanidade, quer salvar você e a mim, quer nos salvar. Agora depende de nós se nós vamos aceitar essa salvação e todas as condições para essa salvação já oferecida a nosso favor na cruz do Calvário, né? Com a morte e com a ressurreição de Cristo, né? Cristo, Deus, já nos salvou. Agora depende de nós aceitarmos os parâmetros, né, para entrarmos nesse engajamento
nos engajarmos nesse projeto, nesse plano, para a nossa salvação. Porque Deus respeita as nossas escolhas, né? Deus respeita, Ele tem um livre-arbítrio e Ele respeita as nossas escolhas, as nossas decisões, né? Vamos ver aqui o comentário de Isaías 5, de 1 a 4. Diz assim a lição: Isaías entoa ao seu amado, Deus, amado com A maiúsculo, um cântico a respeito de uma vinha. O dono da vinha é o próprio Deus, e a vinha representa o seu povo. Veja, por exemplo, tem outros textos que faz alusão à vinha, né? E seu povo, Isaías 1:8, Jeremias 2:21. Mas esse texto também pode ser aplicado à atuação mais ampla de Deus neste mundo. De acordo com esses versículos, o dono da vinha, o Senhor, fez tudo o que se podia esperar para que sua vinha se desenvolvesse. A vinha devia ter produzido bons frutos, mas produziu apenas uvas bravas, que outras versões bíblicas chamam de uvas azedas. Na verdade, o texto hebraico pode ser traduzido literalmente como frutas podres. Frutas podres. Isso é tudo o que a vinha de Deus produziu. A partir de Isaías 5:3, é o próprio Deus quem fala, convidando as pessoas para que julguem entre ele e sua vinha. No versículo 4, o Senhor faz uma pergunta importantíssima: que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? O que mais ele poderia ter feito? É incrível que Deus chega a pedir às pessoas que julguem o que ele fez. Aí tem uma pergunta no finalzinho da lição de terça-feira, dia 11, que diz o seguinte: quando olhamos para a cruz, onde Deus se ofereceu como sacrifício por todos os nossos pecados, como as palavras dele em Isaías 5:4 adquirem um significado ainda mais impressionante. Vamos ler de novo o verso 4, tá? Isaías 5. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Então Deus realmente fez tudo e faz ainda tudo por nós. Agora depende da nossa resposta, né, a essa questão, a essa pergunta. Vamos à lição de quarta-feira, dia 12, que diz assim: a parábola do dono da vinha. Na parábola de Mateus 21, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 21. Mateus 21. Aqui está. Mateus capítulo 21 tem a parábola do dono da vinha. A partir do verso 33, né? Verso 33, tá. Estamos com a Bíblia aberta aí. Jesus, ele desenvolve aqui o que é dito em Isaías 5, lançando mais luz sobre o caráter e as ações que o dono da vinha realiza em favor dela. Vamos ler a parábola então. Mateus 21, 33 a 39, até o verso 39, diz assim: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Desculpem. Plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos, os lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um,
mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Cristo aqui está fazendo alusão a ele mesmo, em tudo que aconteceu lá, porque o povo rejeitou Jesus, que era o filho do dono da vinha, né? O filho de Deus. E, bom, aqui pergunta o seguinte: tendo em mente a pergunta de Isaías 5,4, o que mais eu poderia fazer, né? O que mais Deus poderia ter feito além do que já fez? A resposta resumida que está na lição é que Deus não podia fazer mais nada para salvar as pessoas, pois além de enviar profetas e mensageiros, entregou seu próprio Filho. Grande parte de Mateus 21:33 é praticamente uma citação de Isaías 5:1. E quando Jesus contou essa parábola para os líderes e para o povo ali, né, eles entenderam o que Jesus estava falando. Os líderes entenderam que estava se falando a respeito de que a vinha era Israel, a vinha era o povo judeu, né, era a nação toda, ali do mundo, né, era a nação toda, e que quem plantou aquela vinha era Deus, Deus plantou Israel ali, e eles acabaram rejeitando os profetas, todos os mensageiros que Deus mandou, matando esses profetas, né, apedrejando alguns. Jesus, mesmo que era o filho do dono da vinha, veio também, e aqueles lavradores maus, que eram o povo, né, os seres humanos, mataram, levaram ele para fora da vinha, quer dizer, para fora ali de Jerusalém. Jesus foi crucificado fora de Jerusalém, e mataram Jesus, mataram o filho do dono da vinha, o filho de Deus, né? Então eles entenderam essa palavra. Depois, segundo Jesus, o proprietário arrendou a sua vinha a uns lavradores e ausentou-se do país. No entanto, quando o dono da vinha enviou 2 vezes os seus servos, que representam os profetas, para recolher a produção, os lavradores espancaram e mataram os servos. Finalmente, o proprietário enviou o próprio filho, que simboliza Jesus, dizendo: o meu filho eles respeitarão. Mas eles também mataram o filho dele. O que mais Deus poderia ter feito? O Pai nos amou tanto que nos deu seu Filho amado. João 3,16. O conflito cósmico não poderia ter sido resolvido prematuramente pelo exercício do poder divino, mas exigiria primeiro uma demonstração pública do caráter de Deus. Essa demonstração foi apresentada de forma suprema e definitiva na obra de Cristo na cruz, né? Cristo ali ele representou toda o plano da redenção, né? Foi feito ali, foi realizado ali na cruz e na vida do ministério de Jesus, tá? A demonstração do amor de Deus para com a humanidade, para com o povo de Deus. Vamos ver esses textos de Romanos capítulo 3. Romanos 3, olha aqui o que o apóstolo Paulo diz. Romanos capítulo 3. Romanos 3, 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. E
Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que mais poderíamos pedir senão que Deus, em Cristo, se entregasse para morrer por nós? Por meio da cruz, Ele pôde nos conceder a justificação sem comprometer sua justiça e seu amor perfeitos. O evento da cruz demonstra que Deus fez todo o possível para reduzir e eliminar o mal, mas sem destruir o contexto necessário para que o amor autêntico se desenvolva. Se houvesse outra forma disponível para alcançar isso, será que o Senhor não a teria escolhido? Mesmo experimentando sofrimento no conflito cósmico, devemos lembrar que o próprio Deus é quem mais sofre. Quando olhamos para a cruz, vemos quanto sofrimento e dor o pecado lhe trouxe. No entanto, a liberdade inerente ao amor era tão sagrada que Cristo se dispôs a suportar tudo isso em nosso favor. Olha que maravilha, olha que Deus fez de tudo. Deus faz e fez de tudo para a salvação minha, para a salvação sua, para a salvação de toda a humanidade, para a salvação do povo de Israel. Ele mandou seu próprio filho, né, para morrer, para viver em nosso lugar, para viver a vida santa que nós não conseguimos viver. Ele viveu, cumpriu os mandamentos por nós, e ele morreu a morte que nós deveríamos morrer por causa dos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte, né? Ele se entregou para salvar a humanidade. O que mais Deus poderia ter feito? Ele fez tudo, Ele faz tudo ainda hoje, porque ainda estamos debaixo da graça. Estamos ainda com a porta da graça aberta para a sua salvação, a minha salvação. Se você não se entregou a Cristo ainda, se você não mudou de vida ainda, se você não se converteu ainda, a porta da graça ainda está aberta. Deus ainda está de braços abertos para recebê-lo, para recebê-la. O que mais Deus poderia ter feito para salvar a humanidade? Deus fez tudo. Faz e fez tudo. Então cabe a você agora tomar a decisão. Se submeter a Deus, né? E Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Ele vai fazer um milagre na sua vida, de mudança de vida, e trazer para o seu coração a verdadeira felicidade. Felicidade só é possível com Cristo, com Deus no coração. Quando nós nos submetemos, pedimos o batismo. Se você ainda não é batizado, peça o batismo. Procure uma igreja mais próxima, né? Vai lá no site, a igreja mais próxima, e peça o batismo. O batismo nas águas, né? O batismo por imersão, de conversão, e comece a frequentar a igreja. Sugiro para você a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais próximo de você. Sugiro para você a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Mas vamos aqui à pergunta final. Voltando novamente ao assunto, no entanto, a liberdade inerente ao amor era tão sagrada que Cristo se dispôs a suportar tudo isso em nosso favor. E em Isaías 53:4, voltemos lá, Isaías 53:4. Isaías 53:4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quais enfermidades e dores Cristo suportou na cruz? O que isso deve nos dizer sobre tudo o que Deus fez por nós e o que a salvação custou a Ele? A sua meditação, para a minha meditação, essas perguntas, essas respostas devem vir do seu coração. Ele fez tudo, Ele deu a sua própria vida, as suas dores, né? Ele assumiu sobre si as nossas enfermidades, as nossas chagas. Ele assumiu sobre si. E lá na cruz,
Ele suspirou o último suspiro, dando a vida para salvar a mim e salvar você. Então, Deus fez de tudo e Ele faz de tudo para a nossa salvação. Deus nos ama, nunca devemos esquecer isso. Ele é um pai amoroso. Talvez você nunca tenha tido na vida um pai amoroso, mas Deus é esse pai amoroso, aquele que supre todas as nossas necessidades, aquele que nos sustém, nos sustenta. E Ele pede de nós uma coisa só: tenhamos confiança nele, tenhamos fé nele, tenhamos a segurança de que Ele vai realmente estar conosco até o último minuto, até o último instante do nosso respirar, da nossa vida, do nosso suspiro. Ele está conosco e Ele reservou para nós um lugar no seu reino. Ele tem um lugar para nós na sua cidade santa, na Jerusalém dourada. Jesus ama você, Jesus me ama, e Ele quer que nós nos amemos uns aos outros, que vivamos uma vida de harmonia uns com os outros e vivamos uma vida de harmonia para com Ele também, e sejamos uma verdadeira família, uma família feliz. Que Deus abençoe você. Na próxima a gente vai estudar quinta e sexta-feira da lição dessa semana, né? O que mais eu poderia ter feito, né? E também vamos gravar também as lições, né? O capítulo seguinte do livro, desse livro maravilhoso que nós estamos lendo juntos aqui, Eventos Finais, o livro de Ellen White, tá? Eventos Finais. Se Deus quiser, essa noite a gente vai gravar, né? Na próxima noite de terça-feira a gente vai gravar aqui. Mas se não for possível, a gente continua, tá bom? Deus abençoe você, a sua família, que te dê um bom restante de semana. Essa terça-feira seja maravilhosa, a quarta-feira seja maravilhosa, essa semana sua toda seja maravilhosa para você e os seus. Tchau. Aqui nós nos encerramos, e não esqueça de tudo que você tem ouvido: a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Deus abençoe você e sua família, fica com Ele, tá ok? Até o próximo Conectado 7 Podcast. Bye, bye.